Pai do Senhor, irmãos. Podeis tomar os assentos. Segunda-feira eu fui na casa da Melanie orar e ela falou assim: eu vou orar por ti. Aí eu falei assim: então Deus me mandou aqui agora orar por você. Eu já quero agradecer a oportunidade. Primeiramente a Deus, depois o convite da Milena, do Nilton, aos nossos pastores. Pregar na casa é um pouco mais difícil, né? A coordenador do campo, a Diana, minha amiga, o pastor Danilo. Aqui eu tenho vários amigos, né? Tem ali a Keline, a nossa líder aqui do Círculo de Geração. Tem a Simonelli, a Milka, a Josi. Então, se eu for ficar aqui citando, meu filho, vai dar gente. E aí, eu preciso falar algo aqui que não é muito. Porque tudo que eu falei assim, meu Deus, eu falei para a Diana, eles podem parar de pregar o que eu vou pregar? É só confirmação. Então eu preciso, eles já sabem, né? Porque eu sou, para os adolescentes, irmãos, eu sou a tia do Daniel. Aí eu achei, não, do Daniel da Bíblia, do Kemuel também. Kemuel é o xodózinho meu, e ele sabe. Mas eu sou a tia do Daniel, porque lá no discipulado eu falei de Daniel. Aí eu me tornei a tia do Daniel. E eu achei que eu ia trocar esse título. Mas não deu, eu vou continuar no Daniel. E eu vou continuar sendo a tia que fala do Daniel. Eu queria trocar. Eu queria ser a tia do Paulo. Mas vai ser do Daniel. E vai ser bem rapidinho. Ele já me conhece. E a igreja também, porque já sabe meu jeito. E o pastor também, ainda bem. Eu estou em casa. Mas tenham paciência comigo que vai dar certo. Quando eu estiver carente, não compro um hamster. Quando vocês estiverem carentes, vocês vão para a palavra. Quando você estiver carente, vocês vão orar. Porque o Daniel, ele fez isso com 14 anos. Mas o mesmo Daniel que leu o livro do profeta Jeremias, quando chegou na Babilônia com 14 anos, foi o mesmo Daniel do capítulo 9. Pode abrir aí, Daniel 9. É a mensagem, já estou pregando. Daniel no capítulo 9, ele está com 82 anos. Velhinho. Mas é o mesmo Daniel. Dos 14 anos, que chegou na Babilônia. A Babilônia caiu. E quando Daniel tinha umas carênciazinhas, ele continuou fazendo a mesma coisa. Vocês querem ver? Com 14 anos, no capítulo 1 de Daniel, ele decidiu, ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E aí essa história de Daniel a gente já sabe. Ele decidiu, aos 14 anos, adolescente, ainda menino, ele falou assim: se tivesse um louvor naquela época, o Daniel ia falar, ainda que, para te servir, Jesus, eu tenho que chorar, te servirei, porque comigo estarás. E Daniel podia cantar esse louvor. E agora na velhice, ele pode também cantar, porque ele passou por fornalha, não errou. Ele foi parar na cova do leão, ainda assim não errou. Com 82 anos, ele podia continuar cantando, ainda que vocês estão aqui, irmãos? Daniel 9, 2, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, isso daqui é Daniel falando. Aqui, ele estava com 82 anos. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi. Pelo Dorama, pelo Roblox, pelo Minecraft, como é? Minecraft. Qual é outro? Não é errado. Mas ele entendeu pelo quê? Pelos livros.
o número dos anos, ele lia a palavra. Com 14 anos, ele ouvia o pastor dele. Sabe quem era o pastor dele naquela época? Jeremias. Aí agora, com 82 anos, ele leu pelo livro, ele entendeu pelo livro que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí, quando apareceu a carência dele, aí quando ele viu e ele entendeu pelo livro, o que ele fez lendo a Bíblia? Já tinha se passado 68 anos dentro do cativeiro. Daniel estava há 68 anos dentro do cativeiro, numa prova. Quantos adolescentes aqui passam prova? Vai, irmão, todo mundo. Vocês passam. E a prova de vocês é aperto. É apertado. Todos eles aqui, passa. O que ele fez? Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar, com oração, rogo, jejum. Eu fiquei sabendo, não foi Deus que me revelou não, foi a irmã lá embaixo. Qual foi o adolescente aqui que fez jejum hoje? Vocês estão vendo, irmão? Vocês estão vendo que eles estão de jejum? Que eles fizeram jejum? Vocês estão vendo, pais, que a oração tem alguns que levam a sério? Você está vendo que se tiver alguém para ensinar, eles aprendem? Você está vendo que precisa ter alguém para pegar na mão? Agora, se nós como pais não pegar na mão, eles não vão querer, como já falou a Mariana. Às vezes a gente não quer. Jejum, pano de saco e cinza. Agora, já que eu estou falando aos pais, eu gostaria muito de ouvir o Alexandre, né? Porque ele dá uma palestra aos pais bem. Eu não vou chegar aos seus pés, né, Mato? Mas eu... só um pouquinho, pela bondade e misericórdia do Senhor. Aos adolescentes, enquanto eu estava estudando, eu estava vendo o Daniel com 14, e agora eu estou vendo o Daniel com 82. Mas a oração de Daniel mudou um pouquinho quando ele tinha 14, e agora com 82 mudou. E tem uma coisa que vocês vão ver. O que mudou? Daniel 2. É só uma palavrinha. Daniel 2, 20. Aqui Daniel está fazendo uma oração. Daniel 2, 20. Daniel vai começar. Muito obrigado, meu amado Kevin, eu te amo. Daniel vai começar uma oração. E aí ele vai dizer assim, ó: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Agora, eu quero que toda a igreja se atente ao versículo 23. Eu vou tomar água, vou respirar fundo. Ao versículo 23, eu imagino, eu sou muito intensa, pastor. Então eu imagino que no meio da oração,
Daniel se lembrou. Eu não sei se o Espírito se empoderou dele naquela hora, mas do nada, no meio da oração, eu imagino Daniel falando assim, ó: ó Deus dos meus pais, eu te dou graças. Ele foi agradecer o Deus dos pais. Oh, Deus dos meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Aqui ele vai falar sobre um sonho que ele teve a revelação. Ele está agradecendo aqui ao Deus dos pais dele. Quando eu imaginei isso, me deu uma curiosidade de saber quem foram os pais do ilustre Daniel. Procurei tudo, por toda a Bíblia, livro, teologia, Flávio Joséfo, escritores. Não é mencionado os pais de Daniel. Quem foram os pais de Daniel, eu não sei. A Bíblia não diz, nem o nomezinho. Não aparece quem foram os pais. Mas aí o Espírito Santo, ele gritou no meu ouvido e falou assim: Daniel teve uma base. A base de Daniel foi tão sólida, foi tão rica, foi tão segura, que nem aparece. Mas o filho entrou para a história, fez história. E ele vai dizer: ó Deus de meus pais. No meio da oração, ele tinha os pais ilibados. Não fala, mas um menino de 14 anos ter a força a sentar no seu coração, ser fiel a Deus. Um menino de 14 anos aprendeu com quem? Será somente com o profeta? Será somente que na igreja? Com os pais. Não aparece, mas está ali. Mas Daniel, do capítulo 9, agora ancião, fez outra oração, e uma das mais importantes da Bíblia. Ele vai mudar. Aqui ele está falando: ó Deus de meus pais. Agora a gente volta lá no capítulo 9, no versículo 4, que vocês vão ver que Daniel cresceu. Vocês vão crescer. Cresça também no espiritual. Quando vier a carência, não corre para tua amiga, que também está frustrada. Já foi falado aqui. Corre para aqui, ó. Daniel começa a oração dele e vai dizer assim, ó: e orei ao Senhor, meu Deus. Cresceu. Agora Daniel, quando ele se dirige em oração, ele vai dizer: eu já passei pela fornalha, eu já sei o que é ser fiel, eu já tive experiência com o Deus dos meus pais, mas agora eu continuei permanecendo. É permanência. Eu permaneci fiel, eu permaneci orando. Estou com 82 anos e agora já não é mais Deus dos meus pais, é meu Deus. Eu cresci para falar em oração, meu Deus. Vocês precisam ter vida de oração com esse Deus. No começo, agora, vocês precisam ter vida de oração. A oração é que vai te mover. Quando vocês entrarem no quarto de vocês, no secreto, irmãos, enquanto eu estava vendo, meditando, pais
Vocês sabiam que o quarto deles é o campo de batalha maior deles? É onde eles lutam as maiores guerras dentro do quarto. O videogame está dentro do quarto, o celular está dentro do quarto, os espíritozinhos dentro do quarto. E é dentro do quarto que a gente trava a guerra. Se você não ensinar o teu filho a travar guerra dentro do quarto, aí é uma opressão que eles não aguentam. Ensina, fala, mostra, encuca na cabeça. Eles não vão ter força. Agora eles estão na fase do Deus dos meus pais. Mas se os pais ensinarem com 17, com 18, com 20, com 30, com 40, eles vão bater no peito e vai dizer: eu já orei falando Deus dos meus pais, já orei gritando Deus dos meus líderes, porque às vezes é difícil encontrar Deus dos pais dentro dos pais. Então tem adolescente aqui que às vezes grita: Deus dos meus líderes. Agora eles estão na fase de gritar, assim como o servo de Abraão gritou: ó Deus do meu servo Abraão. Vocês se lembram lá? De vez em quando a gente... Mas o nosso, o meu Deus, o Deus que vocês têm experiência. Vocês viram aqui que coisa linda? Eu estava me alegrando. Os adolescentes, esses dias, a Diana, eu pedi para ela, tá, gente? Esses dias, pastor, a Diana foi lá no Monte Alegre. Ela cresceu no Monte Alegre. Quem conhece a Diana aqui? Quem conhece a história da Diana? Ela cresceu no Monte Alegre. Ela fez história no Monte Alegre. Eles conhecem a líder deles. E esses dias, quem viu ela postando a foto e falando da igreja onde ela cresceu? Vocês não viram? Vocês não acompanham a líder de vocês, irmãos? Meu Deus, eu vi. E eu falei assim: meu Deus. E o Espírito Santo falou para mim: ela permaneceu. Ela tem história para contar com gratidão sobre o cheiro da igreja que ela cresceu, que ela foi criança, que ela passou pelo grupo do adolescente, ela fez parte do grupo de jovem do Amitai, ela foi líder dos jovens, o marido dela casou com ela lá. Eu estou contando a história de outra pessoa, eu estou contando a história do líder deles, que aconteceu com eles, então é fácil para eles entenderem que ela tem história para contar, porque ela permaneceu, ela aprendeu com alguém. Não, ela não é perfeita, vocês não são perfeitos, os pais de vocês não são perfeitos, os nossos pastores não são perfeitos. Permanece. O segredo é permanecer em oração. Se a oração não mudar, eu não mudo. Se a oração não te mudar, o pastor não te muda. Se Deus não te mudar, se Deus não fizer, se você não querer a mudança, se você não se esforçar, não vai. Nós precisamos entender que a base ainda é oração, palavra, jejum, súplica, rogo. Eu mato a minha carência, eu mato a minha angústia, as tristezas, eu luto as minhas lutas. Eles têm a luta deles, não é como a nossa, não é como a sua, Pai, mas eles têm, eles guerreiam. Ajuda os seus filhos em oração, chama eles para orar, chama eles no café, dê atenção à mesa. Não deixa tudo espalhado, um no canto, outro no outro. Dê atenção à mesa. Eles gostam de atenção. Às vezes não. Eles são como gato, né? Os adolescentes, irmão, eles são como gato.
Diferente do gato, o cachorro é o quê? Você compra o cachorro porque você quer ele toda hora te lambendo. O gato não gosta. O gato é lá no canto dele e ele que o gato. Mas o gato sabe que quando ele precisar, ele vai lá, arranha, lambe e já sai, já procura o cume da janela, da areia, sei lá. Os adolescentes é assim. Porque eles estão nessa fase do distante. Eles não querem perto. Eles só querem ser ouvidos no tempo deles. Quando eles querem falar, aí eles vão. Aí você senta e ouve. Geralmente é aí que dá o pepino, porque a gente não quer ouvir no tempo deles. Entendeu? Aí dá umas coisas. Então assim, ser fiel a Deus. Daniel assentou no seu coração. Não é porque eu tenho 82 anos de idade que eu deixo de orar. Que eu não quero mais compromisso com nada. Que eu acho que eu já fiz muito na minha adolescência e agora eu não preciso mais fazer. Agora vai para os nós velhinhos. Que às vezes eles não fazem porque não vê ninguém fazendo. Tem uns que não faz, tem exemplo dentro de casa, tem cobrança dentro de casa. Tem uns que não faz porque não querem mesmo. Aí precisa de disciplina. Não rejeita a oração. Tem gente que rejeita a oração. Tem gente que não vai para o quarto da oração. Irmãos, as nossas maiores batalhas é travada dentro do quarto. E a do seu adolescente também. A sua maior batalha é mostrar para o seu adolescente que ele precisa ser fiel, ter uma vida de oração para conseguir vencer na escola, no trabalho, na rua, aonde quer que eles vão. Eles precisam ser igual a vocês. E eu quero concluir com algo para os adolescentes e para a igreja também. Eu tive uma experiência há uns anos atrás com meu esposo. A gente morava num apartamento com um corredor assim, com um monte de campainha. E os adolescentes já brincaram disso uma vez na vida. Que a gente aperta a campainha e sai. Sai o quê? Pra quê? Para ninguém pegar. E às vezes a gente se esconde para ver a cara do vizinho procurando. Eu já estou acabando. Não é assim? Lá no Rio eu brincava assim. Eu me escondia atrás da moita. E aí eu cheguei 2h da manhã com meu esposo. E ele fingiu que ia apertar 2h da manhã a campainha da vizinha. E saiu correndo, fazendo estardalhaço. É, irmã Fátima, lá mesmo, nesse corredor seu lá. Eu falei assim, ô Júnior, toma jeito, Júnior. Um homem velho, com essas brincadeiras de adolescente. 2h da manhã, eu fui dormir. Aí eu fiz, eu não vou falar a oração que eu fiz, porque está no YouTube, né? A gente tem que vigiar, porque senão, meu Deus. Aquela oração assim, ó, minha casa, minha vida. Você já viu esse plano por aí? Já viu? Já, né? Um governo aí. Minha casa, minha vida. Jesus, abençoa minha casa, minha vida. Em nome de Jesus, amém. Vai dormir. Eu ia fazer isso. Mas aí, como o Júnior fingiu que apertou a campainha e saiu correndo, sabe o que o Espírito Santo falou? Você está assim? Eu falei assim, eu? Você está assim? Você toca a minha campainha. Quando eu apareço para responder a porta, tu já está no Monte da Coberta faz tempo, Samira. Eu falei, como é que é? Aí ele falou, você está brincando comigo. Está vendo aí? Às vezes a gente é assim. A gente ora. Quando Deus aparece para responder, ele fica lá falando sozinho.
a gente já não está mais lá. Quando ele atende a porta, saiu fora. A gente não está mais. Nunca mais. Agora eu só levanto da oração depois que eu escuto ele. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí quando ele fala, aí eu vou dormir sem carência. A angústia da alma já passou. E vocês podem se colocar de pé, que já foi o meu horário faz tempo. Mas eu quero deixar para os irmãos e para os adolescentes: não brinquem mais de tocar a campainha com Deus e deixar Deus falando sozinho à porta. Permanece na oração, permanece fiel. Na adolescência, na juventude, solteiro, noivo, casado. Lá em Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se eu ainda não morri, eu preciso ser fiel, porque senão eu não vou entrar no céu. Eu agradeço a minha oportunidade. Pode orar? Quantos querem? Tem alguém aqui não crente? Tem alguém aqui que quer receber uma oração? Vem aqui na frente. Tem alguém aqui que falou assim: Samira, eu ouvi essa palavra, Deus falou comigo, eu me afastei do lugar da intimidade por algum descuido, Samira. Já foi cantado aqui para a gente voltar ao primeiro amor, para a gente voltar à nossa essência. Se não tem, abaixa a fronte tem um aqui. Abaixa a fronte da sua cabeça que eu vou orar. Todos os adolescentes agora em oração. Pai, os adolescentes podem me ajudar em oração, que vocês sabem, os intercessores aqui, ó. Os intercessores, claro, tem intercessor. Pai, a tua palavra foi ministrada. Jesus, toma esses adolescentes, toma essa vida que aqui na frente está. Senhor, toma a tua igreja. O Senhor falou conosco. O Senhor operou em nossos meios. Não vimos, mas cremos. O Espírito Santo é que convence o homem. Nada a mim, Jesus. É a tua palavra. Pai, obrigada pela vida desses adolescentes. Dê força a eles, Jesus, que eles continuem sendo fiéis a Ti, e que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos dar a eles uma base sólida, para quando o Senhor vier arrebatar a igreja, entrarmos todos unidos, adornados, bem vestidos, santos, irrepreensíveis, dentre os altos céus. Nos ajuda, Jesus, a conduzir a eles em verdade, em amor, em correção de vez em quando. Cobre cada um com o teu sangue, livra de todo mal. Obrigado, Senhor, por esse culto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.